Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 que foram divulgados pela Petrobras e também foi aí reportado pela Petrobras, né, o pagamento de um dividendo gigantesco para os acionistas. Vamos falar também sobre um pouco aí sobre a cotação da Petrobras. Vou trazer mais para o final do vídeo aí uma reflexão feita pelo Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da história, uma reflexão que ele fez no livro Batendo o Mercado sobre empresas de commodities. E aí, então, a gente pode debater aí nos comentários se a ação da Petrobras está cara, se está barata, o que vocês acham. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então, se você chegou agora, já aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal. Se você tiver inscrito no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Combinado? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que tá bem legal. Aqui, se a gente for ver já alguns destaques do segundo trimestre de 2022, na parte operacional, várias novidades aí por parte da Petrobras. A gente vai falar aí sobre projetos que inclusive estão entrando em operação. Então a Petrobras, mesmo sendo gigantesca, tem muitos projetos que ainda vão entrar em operação. E na parte financeira a gente vê aqui um EBITDA recorrente de 20 bilhões de dólares, lucro líquido de 11 bilhões de dólares. Dívida bruta está em 53 bilhões de dólares, mas uma dívida muito bem controlada, porque o indicador de alavancagem aí está abaixo de uma vez, está em 0,6. Então a gente vê aí que um indicador de alavancagem muito bom mesmo. A companhia fez um turnaround aí muito bem sucedido, porque ela já foi considerada aí uma das maiores dívidas, né, do planeta e agora está com uma dívida bem controlada. E os dividendos foram aprovados de R$ 6,73 por ações, sejam elas ordinárias ou preferenciais. A ação preferencial aí ficou com um dividend yield um pouquinho maior e eu vou mostrar isso também aqui no vídeo. E se a gente for observar aqui, né, eles já mostram aí o ambiente externo, mostrando a cotação aí, né, do barril de petróleo Brent. Então, se a gente for ver aqui a cotação do Brent, né, ficou em 114 dólares ao final do segundo trimestre de 2022 e a gente vê então que esse barril de petróleo, ele realmente o valor dele cresceu muito no último ano, porque no segundo trimestre de 2021 o barril de petróleo estava cotado a 69 dólares, então agora aí quase que dobrou o preço, né, em um ano. E o que a gente tem que observar aqui é que a Petrobras tem um lifting cost, ou seja, um custo aí de extração, né, relativamente baixo, se a gente for comparar aí, inclusive com outras empresas do mesmo ramo. Então, mesmo que esse petróleo aqui, mesmo que o preço do petróleo despenque um pouco, né, a gente vai ver aí que a Petrobras vai continuar podendo ter lucro e lucro bom, porque justamente ela tem um custo de extração aí mais baixo que muitas das suas concorrentes de pares internacionais. Então a gente tem que observar aqui que, claro, a tendência é que esse barril de petróleo ele não baixe assim, né, da noite para o dia, esse preço, justamente por conta da conjuntura macroeconômica. Existe muita demanda e a oferta foi reduzida, inclusive por conta do que está acontecendo, né, em termos de conflitos aí na Europa, no leste europeu. Então a gente tem que observar que esse petróleo aí, né, ele não deve arrefecer o preço tão cedo, mas mesmo que esse preço ceda aí para 80, 70 dólares, a Petrobras continua sendo muito competitiva por conta de um custo de extração mais baixo. E justamente como eu estava falando, a gente observa aqui que o custo de extração, né, no Brasil aí sem afretamento ficou aí em 3 dólares, né? Então isso no pré-sal, sendo que a maior parte aí da produção justamente está concentrada no pré-sal. Então isso faz aí com que esse preço seja bem competitivo. Claro que outra parte aí das águas profundas, por exemplo, já tem um custo de extração maior de 13 dólares e na parte de terra e águas rasas um custo aí de extração ainda maior de 17, mas no total fica em 6 dólares. Houve um certo aumento aí na comparação com o primeiro trimestre de 2022, estava em 5 dólares, foi para 6 dólares, por conta de maiores atividades de manutenção por parte da Petrobras. Mas ainda assim um preço muito competitivo, muito baixo, se a gente pensar que o barril de petróleo está cotado
a $114 aí no final do segundo trimestre de 2022, um custo aí de extração de $6 realmente é muito baixo. Então por isso que eu falo que mesmo que esse custo, mesmo que esse valor aí do barril de petróleo caia para $80, $70, ainda assim, como esse custo aqui é baixo, a Petrobras muito provavelmente vai conseguir registrar lucros muito bons. Claro que não lucros como agora, né? Porque obviamente esse preço alto do barril de petróleo impacta positivamente nos lucros, mas ainda assim um lucro forte. E, como eu falei, a maior parte da produção ela está concentrada, a maior parte no pré-sal. Então a gente tem que ver que no pré-sal esse custo é ainda menor, é de cerca de $3, e esse custo ficou igual aí no primeiro trimestre de 2022 e no segundo trimestre de 2022. E se a gente for ver aqui, como eu falei, mesmo sendo uma empresa gigantesca, né, a maior empresa do Brasil, a gente observa aí que esses status aí dos projetos, né, com operação prevista para 2023. Então a gente vê aqui que 5 dos projetos aí da companhia estão previstos para 2023 e a gente observa então aí que todos eles já estão em fase muito avançada. Então isso é mais incremento aí de receitas e de lucro para a companhia. E como eu falei, né, esse lucro aí absurdo da Petrobras acaba então fazendo com que ela possa distribuir muitos dividendos. E a Petrobras aprovou então R$ 6,73 por ação, sendo R$ 6,30 como dividendos e R$ 43 como juros sobre capital próprio. A data base vai ser o dia 11 de agosto de 2022. Então, quem tiver ações da Petrobras no dia 11 de agosto de 2022 vai receber esses dividendos, sendo que esses dividendos e JCP serão pagos em duas parcelas. Então, na primeira parcela, no dia 31 de agosto, vai receber então 43 centavos de JCP e R$ 2,94 de dividendos. E a segunda parcela vai ser paga no outro mês, dia 20 de setembro. E aí, claro, a título de dividendos, R$ 3,37 por ação. Então, esse é um valor bem alto mesmo, né? Um valor assim estratosférico, né? Dividendos muito grandes. E se a gente for observar aqui, a companhia ela já saltou aqui, né, de ontem para hoje a cotação 3% até o momento, sendo cotada a R$ 33,26, claro, por conta desses resultados, né, muito fortes e também esse anúncio de dividendos. Então, se a gente for observar aqui, R$ 6,73 por ação de dividendos, né? A gente observa aí que a cotação atual R$ 33,26, isso gera um dividend yield apenas para esse pagamento de mais de 20%. E aí, claro, eu vi muitas pessoas falando que querem se posicionar em Petrobras a partir de agora para receber os dividendos, mas isso sempre é errado. Claro que não é recomendação de compra ou de venda, nada que eu falo aqui, né? Mas é errado pensar dessa maneira. A gente tem que se posicionar numa empresa quando a gente realmente se vê como sócio daquela empresa, né? Como dono daquela empresa, e não apenas para receber um dividendo, né? E se a gente for observar aqui, claro que os indicadores da Petrobras são bons, a gente vê aí margens excelentes, um ROI também muito bom, dívida líquida pelo EBITDA, um indicador de alavancagem muito baixo, né? E um PL aí de 2. Então isso pode fazer com que as pessoas pensem que a ação da Petrobras está barata, porque esse PL realmente ele está baixo. Mas aí eu trago aqui uma reflexão do Peter Lynch no livro dele, que quando ele vai falar justamente sobre as empresas cíclicas, né, e a Petrobras é uma empresa cíclica, uma empresa de commodities, a gente vê aqui que a Petrobras ela está com um PL baixo nesse momento, né? E o Peter Lynch ele fala o que no livro dele? Que quando essas empresas cíclicas estão com um PL baixo, as pessoas no geral podem achar que a empresa está barata, mas o fato é que, como esses lucros estão muito altos, isso faz com que o PL seja reduzido e isso pode demonstrar, na verdade, que a empresa não que ela esteja barata, mas que ela está se aproximando do fim de um ciclo de commodities muito forte. E o Peter Lynch, então, prefere as empresas cíclicas, né? Por exemplo, as empresas de commodities que estão com um PL alto ou com um PL negativo, ou seja, o raciocínio contrário do geral aí que a gente vê para as ações. Então, diferente de um banco que quando está com PL baixo pode indicar que está barato,
Quando uma empresa aí de commodities está com PL baixo, na verdade pode indicar que ela está no fim de um ciclo muito bom, e aí quando ela estiver então novamente com um PL negativo ou com um PL muito grande, muito esticado, aí sim seria o momento de entrar nessa empresa, né, de investir nessa empresa, porque aí sim ela estaria num momento de baixa, e aí sim, então entrando nesse momento, o próximo ciclo de alta, né, a pessoa estaria já posicionada há bastante tempo. Então, esse é um raciocínio bem interessante trazido pelo Peter Lynch, ele é um dos maiores investidores da história, então é um raciocínio aí que eu levo muito a sério. E se a gente for observar aqui, né, o PL histórico da Petrobras para ver justamente isso que o Peter Lynch fala, né, esse PL realmente ele está muito baixo, de 2, mas a gente sabe que a Petrobras realmente está aproveitando, surfando aí um ciclo de alta do petróleo. E se a gente for observar aqui, pelas cotações, né, entre 2014 e 2017, quando o PL dela foi negativo, ou seja, ela estava até, na verdade, tendo prejuízo, né, a gente observa que ninguém queria comprar ações da Petrobras e as cotações realmente estavam mais baixas do que hoje. Então a gente vê ali que depois aí de 2018, 2017, 2018, realmente a Petrobras deu uma pernada ali, começou a ter melhores resultados, cada vez melhores, e também pagando dividendos muito bons. Então, o que eu vejo assim nessa situação é que se posicionar em Petrobras neste momento, por mais que ela ainda possa estar barata, segundo alguns métodos de valuation, na minha opinião, se posicionar nesse momento ainda para receber dividendos é correr atrás do ciclo. Então, sinceramente, eu prefiro ficar de fora. Essa é a minha opinião, né? Opiniões de investimento têm que ser totalmente aí, independentes, né, e individuais. Então, quero saber o que vocês acham sobre essa reflexão que eu trouxe aqui. Deixem comentários, aprendo muito com vocês nos comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima.